Senhores, peço aos ilustres deputados que se atenham ao tempo para que concluamos esta nobre sessão no tempo estimado. Senhor deputado, bom dia a todos. Senhor deputado Alan Rick, quero cumprimentar Vossa Excelência e parabenizá-lo ao mesmo tempo pela iniciativa e agradecê-lo pela oportunidade de juntos fazermos essa indicação. Quero fazer um cumprimento especial aos dois embaixadores aqui presentes nessa manhã. Nosso querido embaixador, excelentíssimo embaixador Yossi Shelley, que representa o Estado de Israel aqui como autoridade desse país tão amado pelos brasileiros. E a nossa querida embaixadora Lígia Maria, representante do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, que aqui nos dá uma grande alegria, embaixadora, a vossa presença nesta sessão solene em comemoração ao aniversário do novo Estado de Israel. Dessa forma, cumprimento na pessoa do pastor Takayama, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, todas as autoridades eclesiásticas aqui presentes e na pessoa do deputado Jair Bolsonaro, as autoridades parlamentares presentes aqui nessa sessão. Quero fazer também uma menção especial a Hermano Robel, se eu não errei o sobrenome, irmão, que é um grande companheiro nosso e também é presidente da Associação Cultural Israelita aqui em Brasília. Em nome de Vossa Senhoria, eu cumprimento todos aqueles que estão ligados de alguma forma ao povo judeu e às instituições israelitas aqui no nosso país, que fazem do Brasil o segundo país com maior população de judeus na América do Sul, perdendo apenas para a Argentina, se não me engano. Cumprimentando as demais autoridades, eu tenho pouco tempo, gostaria de fazer o meu relato, meu pronunciamento, como presidente do Grupo Parlamentar de Amizade do Congresso entre Brasil e Israel. Cumprimentando primeiramente o nosso embaixador, inicio o meu pronunciamento agradecendo a todos os parlamentares que se prontificaram a comparecer a esta sessão solene, que presta homenagem a um país que, apesar de sofrer toda sorte de ameaça, se mantém firme com o propósito de manter as instituições democráticas responsáveis. Israel confirma a constatação empírica de que as democracias não elevam entre si conflitos que chegam ao ponto de não retorno. Democracias que se organizam sob o princípio de níveis de poder, de maneira que não deixam apenas um líder com poder absoluto decidir os destinos da nação. Considerando essa constatação, é impensável ao Estado de Israel inflacionar discordância com países democráticos como é o nosso país, o Brasil. Ainda que Israel preserve princípios institucionais que são considerados fundamentais para um ator confiável nas relações internacionais, mesmo assim parece que os órgãos internacionais não guardam disso importância quando se refere a Israel. A estabilidade daquelas instituições democráticas, não parece ter muito valor em uma região historicamente instável. Assistimos no Oriente Médio, contra Israel, quase o mesmo que testemunhamos nos países ocidentais. Aqui parecer vítima aumenta a possibilidade de ser bem visto e aceito pelos bem-pensantes. Israel, pela visão progressista, seria, nesse caso, o vilão. Com regularidade acusam Israel de produzir vítimas inocentes, mas não se fala de que as milícias terroristas usam mulheres e crianças como escudo humano no conflito para terem pretexto de acusar as forças de segurança. Israel chega a ser acusado de travar uma guerra desigual, porque tem tecnologia suficiente para proteger a nação. Mas não se ouvem lamentos morais quando vizinhos usam armas químicas contra o próprio povo. É ainda mais desapontador
quando uma recente resolução de um organismo internacional afirma não reconhecer a soberania de Israel sobre Jerusalém, atacando frontalmente o conceito aceito de nação. Não há como não admitir que foi uma decisão política ideologizada. Como considerar imparciais esses organismos que dizem que Israel não tem soberania sobre a sua história milenar, ao mesmo tempo que induzem a ideia de que uma tribo indígena nômade no território brasileiro deve ser considerada uma nação? Não é um conceito muito profundo para ser desprezado pelas elites mundiais. Uma nação é mais que um território, cujo exemplo mesmo é o povo judeu. Israel é uma nação que conseguiu manter-se vinculada às tradições de Jerusalém, mesmo quando ficaram exilados por séculos da terra prometida, por causa de guerras e também de invasões. Agora, porque a ideologia politicamente correta de ser cool está ao lado daqueles que criam um personagem sofrido, defendem um ataque moral sem precedentes sobre o povo judeu, ao retirar a soberania de Israel sobre Jerusalém. A preocupação principal dos órgãos multilaterais é a paz, porque a guerra, além de causar enormes perdas humanas, também produz uma dilapidação da riqueza dos povos. Como ideias têm consequências, qual será o nível de conforto da Turquia em relação aos curdos após essa decisão? A ideologia progressista, quando despreza a história, é mais um fator que aumenta a instabilidade. Em um mundo em que deixou de existir a polarização clara, deixar de reconhecer a soberania de Israel sobre Jerusalém foi um precedente muito arriscado. Foi uma decisão infeliz, que nada ajuda a paz mundial. Como presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Israel, gostaria de aproveitar esta sessão solene em homenagem ao Estado de Israel para reafirmar que a comunhão de valores e costumes que formam a história do povo em um território é o que entendemos como nação. A cidade símbolo dessa história não será nunca apartada da determinação moral do seu governo. Finalizo cumprimentando o povo e a nação de Jerusalém. Muito obrigado à nação de Israel pelo exemplo de não desistir da sua história e da sua tradição. Shalom, Tudá Rabá. Grande discurso